Olá, começa agora o primeiro podcast da campanha Atenção, uma iniciativa permanente da ABGD para garantir a segurança em todos os elos da cadeia produtiva da geração própria de energia. E neste primeiro podcast eu recebo com muito prazer 3 representantes da Monter. Eu recebo Alexandre Viserta, que é o CEO da Monter, Gabriel Maia, comercial da Monter, e o Leandro Bueno, que está aqui ao meu lado direito, ele que é engenheiro eletricista. E antes de qualquer coisa, beijão para a esposa dele, a Ana Cláudia, e também para o Henrico. É um podcast conversado, eu fico muito feliz de poder ter a Monter inaugurando este outro lado da campanha. Quero agradecer demais a presença de vocês. Sejam bem-vindos e vamos falar da Monter e principalmente da segurança, né, Alexandre, que é tão importante quando a gente fala de eletricidade. Mauro, de novo, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui novamente falando para o seu público, hoje com temas um pouco diferentes, né? Então vamos trazer à luz a questão da responsabilidade técnica, da segurança, que de novo são temas com apelo fortíssimo dentro do nosso negócio, né? De energia solar fotovoltaica, a questão de certificação, de normalização. Então são todos temas super relevantes nesse ecossistema todo, né? Que vem para apoiar e suportar aí desde os fabricantes, os fornecedores, instaladores, projetistas, o pessoal que aperta o botão em campo, né? E o cliente final. Então, obrigado de novo pela oportunidade. Vamos falar com o comercial? Gabriel, o que a Monter faz? Explica para nós, acho importante a gente começar explicando qual é o negócio de vocês e qual é o elo que a Monter tem com toda essa questão tão importante, reforço eu, da segurança. Tá bom, vamos lá. Vou começar com uma história um pouco curiosa, assim, uma vivência que tivemos. Nós fizemos uma feira em Minas Gerais, expomos, participamos de um congresso e vai andando por lá, conversando com o pessoal. O que você faz? Eu estou aqui atrás de tal produto, eu forneço isso. E quando a pergunta vinha para alguém da Monter, eu estava lá, né? A gente falou assim, eu fabrico painel elétrico. E aí já gerava uma questão curiosa, né? O pessoal falou assim, placa solar, né? A gente fala, não é a placa solar, é o painel, né? Puxa a string box não, também não é. Então assim, era curioso, né? A gente faz o quê? Cabine primária, QGBT, ou com a luz da normativa, ou conjunto de manobra, né? Tanto em média quanto em baixa tensão. Quer dizer, o que o Gabriel está nos dizendo ilustra muito bem, né, Leandro? Esse universo ainda a ser explorado, ser explicado, principalmente para o nosso público, né? Com certeza, Mauro. É uma dificuldade que a gente tem, e eu acho que o mercado também um pouco, né? Que às vezes a gente vai acompanhando as redes sociais, o público, os integradores, os instaladores, e a gente fala muito da parte CC e esquece um pouco da parte CA, né? Que daí entra os QGBTs, entra os transformadores, entra os conjuntos de manobra, que são parte tão importante quanto as outras peças dentro do sistema, né? Porque se você acaba tendo um evento, alguma coisa num painel de média tensão, por exemplo, que faz a integração entre a concessionária e uma usina, você perde a usina, né? Então é uma peça que é um item dentro muito tão importante quanto qualquer outra peça dentro do sistema, né? Vamos voltar um pouquinho e explicar para todo mundo o que é esse painel que vocês estão falando? Qual é a função dele, por favor? Nós estamos basicamente no mercado, Mauro, como eu tive a oportunidade de falar um pouco para vocês aqui no podcast passado, de distribuição de energia, né? Então a Monter provê equipamentos para uma série de segmentos do mercado, né? Então, assim, o apelo, o propósito da nossa organização é muito grande porque a gente está em todos os segmentos e ambientes. Então, nós estamos provendo energia para a segurança pública, mobilidade com carros elétricos, para a própria indústria de transformação, para o comércio, enfim, nós estamos distribuindo energia através dos nossos produtos e alimentando máquinas, equipamentos e dispositivos em todas as instalações onde o produto da Monter está inserido, né? Então vocês fabricam esses produtos, é isso? Lá vocês têm uma produção desses painéis, por exemplo? A gente fornece a solução. Então a gente tem bastante
produtos sob demanda. A gente tem os produtos já que a gente já tem meio padronizados. Então, conforme a necessidade do cliente, a gente faz uma adaptação no comercial, já faz um levantamento de qual produto se encaixa melhor para cada aplicação. E aí a gente faz a montagem. Então, a gente tem um fornecedor de chaparia, ele fornece a chaparia da estrutura. Então, conforme o nosso projeto, conforme a engenharia que a gente trabalha lá dentro, e aí a gente faz a montagem, insere os componentes, faz os testes de rotina. E a gente tem produtos ensaiados e aí lá na Monter a gente entrega um produto funcional para o cliente. Então, pelo que eu estou entendendo, a questão da segurança começa lá dentro da Monter. Sim. Então, todos os nossos produtos eles saem já com os ensaios de rotinas realizados. Então, tem um time já qualificado, um time técnico, que pega o projeto. Então, ele olha todas as especificações do projeto, funcional, olha a parte mecânica, vê se confere reaperto, faz os testes de tensão aplicada, faz todos os testes que é necessário para garantir que aquele produto que a Monter está entregando está operacional para o cliente. Agora, os clientes têm essa visão da importância da segurança? Cara, a grande sacada é o seguinte, nem sempre é que o cara pede pra gente o que ele precisa. Então aí entra a nossa atuação consultiva, né? A gente procura entender o que ele precisa, desenvolver a melhor solução e engenheirar uma solução como um todo, como um sistema, entendeu? Como uma parte de um sistema. Tipo, o painel não funciona sozinho sem parte de campo. A gente olha o campo, olha a demanda dele, como que ele vai performar em campo e procura a melhor solução, entendeu? Entendi. É um trabalho de extrema responsabilidade. Isso que o Gabriel falou no começo é interessantíssimo, Mauro, porque assim, a Monter está inserida já há muito tempo na ABNT, por exemplo, que hoje é o Foro Nacional de Normalização aqui do Brasil, né? Então, assim, o termo técnico para o nosso produto é conjunto de manobra, né? Então, quando você fala isso, ninguém sabe do que a gente está falando, né? Então, aí ele coloca esse termo assim, você fala em painel elétrico, quadro de força, isso o mercado comumente chama os nossos produtos dessa forma, ou reconhece os nossos produtos dessa forma, né? Mas assim, se você for falar os termos técnicos, eles são conjuntos de manobra. E eles têm toda a sua base de certificação e normalização nas normas técnicas que são discutidas dentro da ABNT nos comitês técnicos, né? Os comitês técnicos hoje eles têm assim, propósitos bem claros de coordenar, planejar e executar atividades de normalização técnica conforme o âmbito de atuação, né? E dentro dos comitês tem as comissões de estudo, que são o ambiente onde a Monter está inserida, né? Então ali sim a gente discute muito essa questão que você está falando de responsabilidade técnica, de segurança, que são temas assim de apelo fortíssimo dentro do negócio onde a gente está trabalhando e dentro desse ambiente todo que você está trazendo com atenção também, né? Então acho que tudo isso converge muito, né? Qual é o sentimento que vocês têm, aí eu pergunto para os três, quando vocês ficam sabendo, infelizmente, de usar uma palavra bem da área mesmo, de um sinistro envolvendo aí eletricidade? Eu acho que o nosso sentimento é que a capacitação é importantíssima. E aí eu acho que existem instituições muito renomadas. Eu vim de uma formação do Senai. Então o Senai é uma instituição que fornece muito capacitação para todos do mercado. E aí eu acho que é conforme a demanda, a necessidade da própria indústria, né? Do próprio mercado. E aí eu acho que parcerias com essas instituições são muito importantes para o nosso setor, né? Então eu acredito que falta capacitação qualificada, porque acho que tem muita gente que acaba aproveitando, vendendo aqueles cursinhos de 4, 8 horas, só buscando um pouco ali na parte financeira e não dando o respaldo técnico que ele deveria dar para um curso desse tipo, né? Então acho que a gente fica triste, a gente não teve nenhuma ocorrência em todos esses 27 anos de Monter, Parabéns. A gente não teve nenhuma incidência de nosso pessoal que sofreu acidente em campo, nem com eletricidade, com nada. Então acho que isso mostra também a nossa preocupação com segurança, não só do nosso pessoal, do nosso time interno, time técnico, mas também com o campo, né? Então a gente se preocupa bastante em resolver as questões de integração com o campo, que eu acho que é o ponto que o Gabriel colocou. E muitas vezes o cliente acaba tendo um pouco não tendo todo o conhecimento técnico que ele precisaria ter para fornecer aquele tipo de solução. Então eu acho que o meu sentimento é que eu fico um pouco triste e chateado por ter profissionais que
que às vezes a gente acaba achando que a gente está competindo, mas na verdade tem espaço para todo mundo, né? Então, se todo mundo fornecer algo de qualidade, com respaldo técnico, fornecer um suporte necessário, acho que tem espaço para todo mundo. Né? E Mauro, só complementando uma coisa que eu acho bastante interessante que o Leandro coloca, e eu tenho falado muito lá dentro, não adianta, a performance de um conjunto de manobra, de um painel elétrico no campo, ela se dá pelos requisitos de fabricação, obviamente, aí por isso que eu trouxe à luz a questão das normativas técnicas, né? Mas o campo é importantíssimo, então a operação, a manutenção, né, as ações de campo, elas são importantíssimas para você ter uma boa performance do equipamento, né? E aí você entra com as normas de serviço, a NR10, né, que vem para fechar o circuito entre fabricação e operação de campo. Então é importante que você coloque o holofote em tudo isso na hora de falar de performance, segurança do produto em campo, entendeu? Gabriel, no teu dia a dia, você percebe que essa falta de capacitação, ela é típica do comportamento do brasileiro, né? Tão dito durante o tempo, do jeitinho brasileiro, de queimar etapas, de não conseguir ou não achar, não é necessário, eu já fiz 4 horinhas, ou 6 ou 8 e está tudo certo. Você consegue ter essa vivência que o Alexandre coloca pra gente? Sim, assim, a gente sente tem um pouco do ar aventureiro, sabe? O pessoal entra com pouca base, poderia ter estudado um pouco mais sobre o tema ou procura apoio, né? E mete a cara e vai para cima, tipo assim, pega um exemplo, a gente recebe documentação para fazer uma oferta, para desenvolver uma solução. Vou falar assim, de 10 que eu recebo, 2 são bem feitas, todas as outras são extremamente cruas. A gente meio que tem que reengenheirar a solução do cara, e a gente começa a pensar assim, ela é interessante porque o cara solicita que você use componentes de grandes fabricantes. Mas de outro lado a documentação é muito simples. Tipo assim, você vê que ele até tem um cuidado para colocar alguma coisa de qualidade, mas a parte que ele usa da engenharia, o projetista não está evoluído, sabe? A ponto de desenvolver uma boa solução, né? E aí vocês estão aí para isso, né? Lá internamente, Alexandre, vocês têm uma constante observação, reformulação dos processos, daquilo que está sendo feito. Isso é parte da rotina de vocês no dia a dia? Como eu coloquei para você, eu acho que a gente tem que ser humilde a ponto de entender que aprende todo dia também, né? Então isso que o Gabriel colocou eu acho importantíssimo. Ele trabalha muito forte essa questão da venda consultiva, então a gente orienta, a gente opina, a gente troca e constrói a solução junto com o cliente. Mas os clientes apoiam muito a gente na hora da sequência processual também, né? Então, assim, a gente vai modelar o nosso processo também. Lógico, tem uma espinha dorsal, né? Tem um esqueleto ali que conduz, mas a gente está sempre se adaptando, porque como a gente colocou aqui, esse mercado do solar, da energia solar fotovoltaica, ela tem outras demandas, às vezes diferentes daquelas que a gente olhava lá atrás, né? Lembra quando a gente conversou? Lembro. A Montero é uma empresa de quase 30 anos. Então a gente é uma constante adaptação às transformações e mudanças que o mercado vai te conduzindo, né? Então assim, a gente vem remodelando, vem reestruturando e vem readequando as características, as mudanças aos clientes, aos que os clientes vêm demandando. Então assim, sim, há uma constante revisão dos processos internos e conforme a área de atuação de cada um ali. Leandro, no nosso público a gente tem pessoas como vocês, especializadas, que estudaram e tal, mas também tem um público leigo. O que você pode dizer, até como orientação para quem vai acompanhar o nosso podcast, para quem acompanha o trabalho do ABGD News e principalmente a campanha Atenção, na hora que for contratar um serviço desse? O leigo, tem alguma coisa que ele pode observar? Chuto eu aqui, o aterramento precisa ser bem feito, aliás, tem que ter aterramento. Como é que é isso? Uma espécie de passo a passo. Não sei se é possível, se não for, não tem problema. Acho que entrando um pouco naquilo que o Gabriel comentou, então a gente tem ali, a gente está um pouco mais voltado na mini geração, então é onde os nossos produtos estão mais inseridos. E aí entra aquela parte de que não tem alguns dificilmente têm projetos daquelas usinas, da integração, da conexão com a concessionária. E os projetos de potência maiores, eles sempre têm uma engenharia muito forte por trás. Então, acho que a primeira dica que eu daria para uma pessoa que está interessada em entrar no sistema solar, quero
pôr uma usina, quero gerar minha energia, talvez contratar uma pessoa que conheça e possa me entregar um projeto. Me entregar um projeto de como que é o sistema, quais são as placas, quais são os inversores, o transformador que eu vou ter que colocar. Eu acho que alguém que te entregue um projeto, eu acho que já é um bom respaldo daquele sistema que vai ser implantado onde você está interessado em instalar. Quer dizer, não tem achismo, né? Ah, eu acho que aqui dá certo. Isso não existe quando a gente fala de eletricidade. Né? Porque tendo um projeto, já induz uma responsabilidade sobre aquilo, uma responsabilidade técnica. Então, aí já tem outros órgãos que fiscalizam aquilo também. Então, acho que seria uma principal dica que eu daria, já olhar um pouco e solicitar uma entrega de um projeto, uma RT, para já dar responsabilidade àquilo que um fornecedor vai te entregar como solução pronta. Né? Esse compartilhamento me parece fundamental, né? Isso que o Leandro coloca, achei bem interessante isso. Sem dúvida. Lembrando que assim, fica muito claro essa narrativa do Leandro, porque você tem diferentes ambientes onde o nosso produto está inserido. Então você vai numa área onde você tem uma incidência grande de maresia ou salinidade. Você tem uma característica específica do produto que vai ser inserido ali, né? Altitude, por exemplo, você tem questões importantes que você tem que analisar na fase de projeto para constituir bem um produto para que ele performe lá. Então, assim, de novo, ter um produto que esteja no guarda-chuva das normas técnicas de certificação e normalização, mas alguém, como o Leandro coloca, um projetista que entenda bem a situação do campo e consiga trazer isso para a gente na hora de você fazer uma proposta bem feita, uma venda consultiva, cara, é essencial para que você tenha lá na frente um bom resultado. E, de novo, a gente está falando aqui de segurança, né? Então faz todo sentido falar sobre isso, né? Sem dúvida nenhuma. Gabriel, vamos entrar agora, vamos sair um pouquinho do mundo e vamos lá para dentro da Monter. Como é que vocês estão estruturados? Eu sei que a sede de vocês é em Itatiba. Uhum. Como é que está lá dentro? Como é que é o dia a dia? Vende um pouco aí do teu peixe para nós, porque é o momento de falar lá do que vocês fazem. Bom, assim, estou no comercial, linha de frente, ali primeiro contato com o cliente, né? Desde a prospecção ao primeiro contato comercial, elaboração de uma proposta e uma venda, né? Assim, a gente trabalha muito com o apoio da engenharia, né? O Leandro aqui, meu colega, né? Engenharia de fornecedores, seja para especificar, por exemplo, um relé de proteção, tal função uma concessionária exige, então o relé tem que ser bem especificado. Hoje tem muita tecnologia embarcada, monitoramento, conjunto com monitoramento em nuvem, supervisório, esse tipo de coisa. Então a gente tem que estar atualizado. A gente faz a venda consultiva, nós temos um setor de administração de contratos, o qual recebe essa bola que a gente passa para eles após a venda. A gente faz uma integração com engenharia e ali a gente já começa a desenvolver um caderno eletromecânico, né? Junto com clientes, a gente faz reuniões de kickoff, visita cliente. E dali começa nessa solução, né? Projeto aprovado, fabricação, né? Aí começa inspeções, a gente deixa a fábrica aberta para que o cliente acompanhe nosso processo produtivo. Que legal. A gente costuma até convidar, a gente gosta que eles vão... Tipo, visite a nossa cozinha, né? Tem alguns restaurantes, né? Não tem nada mais limpo do que o cliente visitando lá e vendo como a gente atua, né? Como a gente faz, né? Acompanhando testes. E como o Leandro falou, ensaios de rotina, conforme norma. O painel vai para campo testado, né? E obviamente... não é o fim, né? A gente fala muito que... Pós-venda. Isso, pós-venda. Alguns serviços de campo que a gente entende que são essenciais para um bom funcionamento do equipamento, né? Não adianta você faz tudo bonitinho até a entrega e esquece. Assim, o equipamento tem que ser bem colocado no campo. Ele tem que ser bem startado, tem que ter a manutenção, depois conforme o tempo vai passando, da forma correta. Porque assim, a gente fala muito hoje, a gente vê, né? Equipamentos da parte CC, placas solares, inversores, garantias de 25 anos, 30 anos. O equipamento da parte CA, onde a gente está inserido, ele tem que acompanhar isso. Não é um equipamento para durar período de 2, 3 anos, não, tem que durar. E não só durar, né? Ele tem que performar. Não adianta ele durar 30 anos com uma performance muito inferior à qual ele foi projetada, né? Então esse é o cuidado que a gente procura ter com o nosso cliente. Tá? Eu já sei por que a Monter faz sucesso. Ouvindo o Gabriel falar... a gente compra, né? Não é isso? É isso que a gente quer que já ele falou faça, de pós-venda, pelo que eu estou entendendo, tá bem, ele vai levar lá cappuccino para né? Tá bem vendido, os clientes, não é? Tá bem vendido. Alexandre, para você, o que é segurança quando o assunto é eletricidade? Como é que você definiria?
responsabilizar tecnicamente quem lhe cabe, né? Escolher produtos que tenham certificação. De novo, eu estou batendo muito nisso porque esse é o nosso negócio, né? Então você trazer essa narrativa, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês estão subindo a voz para um tema de apelo importantíssimo, certo? Então trazer essa narrativa para esse ambiente do sistema de geração solar fotovoltaica eu acho essencial. Eu acho que, cara, é uma coisa que vem suportar e apoiar demais. Porque o Leandro colocou a questão de projetistas, né? O Gabriel colocou a questão de fornecedores, né? Da gente tomar cuidado quem são esses caras que vão apoiar com os dispositivos para construir o nosso produto, né? Hoje você tem com a tecnologia e os avanços todos, hoje você tem as modificações nos equipamentos com uma rapidez muito grande. Então, ter parceiros que nos apoiam fortemente, cara, isso é fundamental hoje em dia. Então, ter a engenharia, como ele colocou, do fornecedor assim, condicionante para o negócio. Então, de novo, eu acho que respeitando tudo isso, né? Respeitando o produto e campo e sendo bem atento a tudo isso, e tendo, de novo, entidades e associações elevando a voz para tudo isso, porque, cara, tem que elevar mesmo. Como a gente falou, é um mercado jovem, é um mercado que vai amadurecer, que vai trazer novos temas. Hoje a gente já vê... A gente vê muita matéria circulando, né? Você vê muito material circulando sobre geração solar fotovoltaica, desde materiais da operação do dia a dia, como conectorização, crimpagem, torqueamento, mas você vê já sistema de monitoramento de corrente de fuga, você já vê temperatura de conexão, monitoramento de isolação, você vê risco de arco elétrico. O que nos incomoda um pouco é o que o Leandro falou. A gente vê todos esses temas ainda polarizados no lado CC. A gente tem que começar a balancear porque o lado CA é importantíssimo dentro, de novo, do sistema que a gente está falando. Tudo bem? Mas, cara, ter todas essas disciplinas integradas eu acho fundamental. Leandro, quer dizer que o que a Monter faz, aí eu quero a tua sinceridade e te garanto que você não vai perder o emprego, você vai ter um aumento. Você vai ter aumento. Quer dizer que o que a Monter faz não deixa a dever a nenhum fabricante dos grandes países do mundo? Dos países desenvolvidos? Não, assim, todos os fabricantes que levam a sério a responsabilidade, a segurança, vão seguir as normativas vigentes. Então, o que a Monter procura fazer é seguir todas as normativas vigentes. E aí entra uma questão importantíssima, que também é o cliente, é o projetista. Porque ele também é parte importantíssima para que seja seguida. Então, até o Gabriel, ele tem um pouco de dificuldade em algumas questões de obra, em que às vezes a gente vai fornecer um produto engenheirado, que tem certificação, e aí um concorrente talvez possa fornecer um produto que ele talvez não testou. E aí acaba tendo uma questão de valor. Porque realmente aquilo que você entrega valor naquilo que você faz, ele acaba tendo um valor elevado. Mas não pela questão do produto em si, mas pelas questões de segurança, técnica, seguir as normativas, né? Como é que você escolheu essa área? Influência do meu pai. Meu pai, ele não é eletricista, mas ele contratou uma pessoa para fazer a instalação na casa dele. E aí ele aprendeu vendo o cara fazer a instalação. Então aí, quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, ele começou a me levar para fazer a instalação elétrica junto com ele. Então seria talvez o bico, né? Vamos dizer que era um bico que ele fazia no fim de semana. E eu fui crescendo, desenvolvendo e... Então tinha a parte de engenharia de computação, que era algo que eu gostava, e seguia um pouco ali a área de engenharia elétrica. Levou choque? Não levei. E se apaixonou depois ao ponto de fazer engenharia? Isso. Então depois eu estava, vamos dizer assim, indeciso entre engenharia da computação, que era algo que eu gostava muito, e engenharia elétrica. Mas daí eu acabei optando por engenharia elétrica, até pelo Senai, então uma influência do Senai. Sim, que eu fiz o curso de aprendizagem industrial na parte elétrica. E aí na Monter também, comecei na montagem lá dentro da Monter, montando os painéis. E aí depois, quando eu ingressei na engenharia, daí eu migrei lá para a parte de projetos. Que legal, então você teve essa oportunidade dentro da própria empresa de ascender. Sim.
Mérito teu. É algo que a gente valoriza muito dentro da Monter, né? Que é crescimento das pessoas, desenvolvimento dentro da organização. Não só para a Monter, mas principalmente para as pessoas. Né? Leandro, então você entrou como estagiário, começou a namorar a Ana Cláudia, ficou noivo e casou lá dentro, tudo dentro da Monter. Quase. Eu entrei na Monter em 2010. Sim. Mas você eu tem comecei quantos a anos? namorar... Desculpa perguntar. 31. Não é possível. 31. Sim, mas diga, começou a namorar, vamos ver a história. Em 2012. Então, quando eu fui para engenharia, aí a gente estava começando. Que é eu acho que os dois são vendedores, viu? Olha, dona Ana Cláudia. Tudo bem, vamos em frente. Gabriel, e você, como é que você foi parar na Monter? Olha, com 14, 15 anos eu entrei no Senai. Um curso Também, de aprendizagem olha industrial, que a Monter é muito próximo do Senai. Sim. É uma dica que se aproxime de instituições de ensino, não só o Senai, né? Sim. ETECs, universidades, tem um pessoal jovem ali que está voando, fala inovação, sustentabilidade, você joga ideia, eles devolvem um produto, né? Então, comecei no Senai, com 14, 15 anos, né? Com 18 anos entrei na Monter. Logo depois comecei a fazer engenharia, né? Estou na Monter até hoje, né? Tenho 33 anos. Estou na Monter, comecei a fazer engenharia, passei por todas as funções do time comercial, né? E assim, entrou na veia, né? Tipo, tanto a engenharia como a parte de vendas tá na veia e daí não sai mais, né? Vocês dois são muito jovens. Como é que vocês veem essa evolução da eletricidade, né? Porque infelizmente ainda hoje tem gente que não acredita que a partir do sol é possível gerar a própria energia, né? A gente ainda tem isso em alguns lugares. É claro que melhorou muito, mas embora, repito, vocês são jovens, mas vocês acompanharam uma evolução interessante dessa história de desenvolvimento, né? Quando eu comecei a faculdade, é algo que a gente não vê muito. Então, a integração do sistema solar, daquilo que você está fazendo, é algo que os cursos profissionalizantes, então pós-graduação, talvez depois o mestrado, que você vai ver um pouco mais dessa parte. Mas a evolução do sistema, eu acho que é algo que a gente até estudou recentemente, que a tecnologia em si, ela se desenvolveu, ela está se desenvolvendo cada vez muito mais rápido. E aí eu acho que é algo que estão tendo discussões nos ambientes técnicos da BNT, a BGD também está levantando o tema com a ANS, que o nosso sistema elétrico, ele está um pouco envelhecido, né? Ele também precisa se atualizar. Então, assim, tem bastante player que está se incomodando com as concessionárias barrando as acessos, pedido de acesso, que é ilegal, conforme a ANEEL. Mas também tem um pouco de precaução que se todo mundo começar a injetar, a gente também vai ficar sem energia, né? A gente não vai conseguir fazer um podcast igual a gente está conversando aqui. Então também tem que ter a preocupação também dos órgãos, mas de todos nós que estamos inseridos dentro do setor para ajudar o setor a alavancar cada vez mais, né? Não só ficar preocupado em gerar minha energia, estar preocupado com a conta, mas também é de identificar, talvez trazer temas para ser discutidos em podcasts, em fóruns, levar para os órgãos governamentais para ter investimento. Então está sendo discutido coisas de ampliação de rede, né? Então eu acho que são temas importantes. Evoluir o sistema elétrico, eu acho que isso é notável. A gente fala muito mais de segurança, fala de técnica, acho que isso também a gente consegue perceber, mas o sistema em si ele precisa evoluir. E eu acho que com as fontes renováveis, se o sistema não evoluir, a gente vai ter um problema a médio e longo prazo. Nem talvez a médio, né? Porque a gente já está sentindo um pouco na pele isso. Né? O Alexandre, que como eu, ajeitou muito a televisão colocando bombril na antena. O que você, meu amigo, o que você pode dizer dessa evolução? Você lembra dos seus 30 anos? Vamos falar de outra coisa. O que você pode falar dessa evolução? Olha, ela é ao mesmo tempo desafiadora, né? Então você tem, como eu coloquei aqui, aquela preocupação de atender bem. Então tem aquele desafio, só que você tem que transformar a pré-ocupação em ocupação, né? E aí a coragem de você desbravar, né? Então as coisas estão acontecendo, como eles colocaram, muito rápido, não só nesse segmento, mas no geral. Então você tem que buscar alternativas e saídas para se desenvolver bem dentro disso. Então eu acho que é aquela preocupação do desafio, mas aquela coragem e vontade de partir para cima, né? E tá antenado. Tem que estar antenado, tem que ler, tem que buscar repertório, tem que estar do lado de vocês, tem que visitar, tem que grudar no cliente, tem que ir sentindo essa evolução toda, né?
tudo que a gente está vendo dá para dizer que, apesar de toda a questão da legislação, interpretação, mercado, a gente não fica sem energia e as coisas devem caminhar positivamente, no teu entender? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho assim, tudo que a gente muda na nossa vida tem um período de adaptação, né? Então, assim, a gente está vivendo alguns períodos de adaptação, onde algumas entidades vão rever conceitos, vão se adaptar, vão modificar, vão se unir, vão se juntar. Então, assim, eu acho que é natural, né? Natural. Mas, de novo, eu acho que o Brasil como um todo e seus órgãos aí que trabalham nesse sentido, eu acho que eles têm evoluído muito. Você vê, as narrativas têm evoluído, né? Os produtos têm evoluído, os sistemas têm evoluído. Eu acho que é uma questão de ir adaptando com a velocidade que o negócio exige também. Então a gente às vezes vê algum descasamento entre o que precisa ser feito e o que realmente está sendo feito. Mas, cara, as coisas vão ter que uma coisa ir puxando a outra, mas eu acredito que no final vão se consolidar bem. Bem, já estamos na reta final do podcast, tá vendo? Passa tão rápido, né? Mas é conteúdo de qualidade. Vamos começar com o Gabriel Maia, que é do setor comercial da Monter. Gabriel, queria que você falasse um pouco dos produtos e fique à vontade também para trazer as redes sociais, o site da empresa, o contato e uma frase sua para a gente fechar também em relação à segurança, a importância da segurança para que esse setor cresça muito, muito, muito sem nenhum tipo de acidente. Bom, vamos lá. A Monter é fabricante de conjuntos de manobra, baixa e média tensão, né? Temos desde as cabines primárias, né, que talvez seja um termo mais conhecido ali do pessoal, né? A cabine de fronteira com a concessionária, né? Os cubículos de seccionamento e manobra, proteção de transformadores, os quadros de baixa tensão, que a gente chama de QGBTs, e os skids, né? Fabricamos todos esses equipamentos, temos engenharia própria para todos eles, todos são testados, seguem as normas vigentes, tá? Contato comercial nosso, né? É gabriel@monterelétrica.com.br. O telefone é o DDD 11 97161 7470. Repita. gabriel@monterelétrica.com.br. O DDD é 11 97161 7470. O site é www.monterelétrica.com.br. E assim, uma frase que eu gostaria de deixar é a seguinte: quando a gente falou de sinistros logo no começo, né? Acho que não tem nada pior do que você avaliar um sinistro e chegar numa conclusão de que ele poderia ter sido evitado. Acho que nada é pior do que isso, né? Você vê que, tipo, não só o dano patrimonial, mas se envolver pessoas, acho que fica pior ainda, né? É verdade. Muito obrigado, Gabriel. Fiquei muito feliz de te conhecer, quer dizer, te reencontrar e te conhecer profissionalmente, porque naquela nossa conversa não deu para aprofundar esses temas que são tão importantes. Leandro, respeitando a hierarquia, vou com você. Leandro Bueno, engenheiro eletricista, marido da Ana Cláudia, pai do Henrico. Eu acho que lá na Monter a gente se preocupa muito com as questões técnicas e com a necessidade do cliente. Eu acho que isso é importantíssimo. Então lá no comercial o pessoal já faz um trabalho muito importante de já verificar o que o cliente necessita, de entender qual que seria a melhor aplicação, qual que seria o melhor produto. Então a venda consultiva que eles fazem hoje, acho que é importante não só para a engenharia da Monter, mas para o próprio cliente. Então eles apoiam na definição de equipamentos, de buscar um custo-benefício que seja interessante para a Monter e para o cliente. Então acho que eles fazem uma venda consultiva muito boa para o cliente e para a engenharia. Então a gente está sempre preocupado em trocar mais com o cliente, escutar ele, entender as necessidades. A gente tem buscado trabalhar um pouco mais na pós-venda, de entender quais foram as dificuldades de instalação do cliente, o que a gente pode melhorar no nosso produto. Então é algo que a gente tem procurado fazer um pouco mais. E se eu fosse deixar uma questão de segurança, eu acho que segurança é inegociável, né? Então, tanto que é algo que os próprios... Eu já fiz curso de brigada e é algo que os próprios bombeiros lidam para si. Não adianta eu entrar em algo que eu vá correr risco, porque daí eu não vou conseguir salvar ninguém, né? Então, eu acho que se eu fosse deixar algo de segurança, a segurança é inegociável. Na dúvida, evite, não mexa e procure identificar se aquilo tem algum risco ou não.
Muito legal, segurança é inegociável, vamos usar isso também e dar crédito para você. Alexandre Vizerta, o CEO da Monter. Antes de qualquer coisa, olha, essa empresa está remunerando muito bem vocês, porque é cada camisa bonita, é cada fio, 1000 fios egípcios aqui, viu? Parabéns, Olha, viu? ele falou da camisa desde que ele chegou até agora. Tá vendo? Tem que admirar o que é belo, o que é bom, não é isso? Alexandre, diz aqui o Leandro com muita propriedade que segurança é inegociável. Eu queria também te ouvir. E só para falar, vocês também estão nas redes sociais, né? Instagram, vocês têm um trabalho lá bem bacana no Instagram. No site você tem lá, eu acredito, Instagram, o portfólio do que vocês LinkedIn, fazem, né? Bastante forte aí. Tem bastante material para consulta. Ótimo. Já. Fica à vontade, então. Olha, seguindo a linha do Leandro, segurança nunca é demais para se falar, né? Então, assim, ter segurança sempre do nosso lado, nos apoiando na fase de projeto, instalação, inspeção, manutenção, eu acho que faz todo sentido. De novo, por isso que eu falo que esse movimento que vocês estão fazendo com a atenção é um movimento, assim, importantíssimo. Então, parabéns de novo, porque voltar e bater nesse tema faz todo sentido e trabalha para a longevidade desses nossos projetos. Então, assim, parabéns, contem com a Monter está aqui para apoiar o mercado com produtos que têm, sim, na sua essência, a qualidade, a segurança e a confiabilidade. Então, estejam juntos, trabalhem a solução junto com a gente e não sei, estamos aí nesse ambiente para prover mais produtos para o segmento e apoiar os nossos clientes. Então, obrigado pelo espaço de novo e parabéns. A gente que agradece, só queria lembrar para vocês e também para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores que, paralelo à campanha Atenção, a BGD está tocando também o PSQ, que é o Programa Setorial de Qualidade, que vai testar aí módulos, inversores, tudo que compõe as usinas. Isso também é fundamental. Em algum momento essas duas iniciativas vão se encontrar para a gente poder reforçar ainda mais essa campanha. Também quero mandar um grande beijo para o Marcelo, né, que infelizmente deu um tropeção aí e não pôde comparecer, o atleta da Monter. Obrigado, Marcelo, pelo contato. Pronta e rápida recuperação, que até falou, não, eu vou voltar a pedalar. Falei, vou te levar. Já pensou, meu amigo? É complicado. Alexandre, leve um beijo para sua família mais uma vez. Obrigado demais pela presença. É um privilégio poder começar o podcast do Atenção com a Monter. Gabriel, querido, obrigado demais pela presença. Leandro Bueno, mais uma vez, obrigado. E até breve, né? A gente ainda vai lá na Monter mostrar por dentro. E também um beijo para o cidadão que fica no bastidor, né? Eric. Não é isso? Ele está quietinho ali? Ele está em silêncio lá nos bastidores. Isso a TV não mostra. Obrigado a você que me acompanhou até agora. Este é o primeiro podcast da campanha Atenção, iniciativa permanente da ABGD para garantir a segurança em todos os elos da cadeia da geração própria de energia. Tudo de bom e até um próximo programa.